Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, WhatsApp, aquilo que eu sempre peço pra vocês. Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube, porque eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos, galera. Então vamos lá aqui, ó, esse vídeo vai ser rápido. Eu vou começar a alternar um pouco o vídeo do formato normal, de usar o meu microfone aqui estático, até pra dar mais praticidade aí na edição dos vídeos, tá? Então assim, é mais dinâmico e é mais fácil também de eu soltar o vídeo com um pouco menos de edição. Eu me deparei com um quiz aqui, galera, a respeito dos campeões europeus mundiais e dos times sul-americanos e também do resto do mundo que enfrentaram eles nas finais. E eu achei interessante, eu vou comentar com vocês, baseado na minha experiência, qual que foi o time mais barra pesada de cada europeu aí que conquistou o Mundial de Clubes, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, Real Madrid, né? Real Madrid ganha do Pearol em 1960, do Vasco ele ganha em 1998, depois Olímpia em 2002, e aí começa, né? São Lourenço 2014, Kashima Antlers 16, Grêmio 17, Al Ain 18, Al Hilal 22, né? E Pachuca em 24. Qual pra mim desses daí foi o mais difícil? Dá uma boa briga aqui, tá? Entre Peñarol, tá? O jogo de ida que ficou 0-0, porque o jogo de volta o Real Madrid dá 5-0 em 1960, lembra que era essa época? Mas com certeza aqui eu colocaria Kashima Antlers, tá? Porque assim, ó, Vasco empatou o jogo com o Real Madrid ganha de 2-1 com o gol do Raul, mas cara, Vasco, depois do segundo tempo, o Real Madrid domina. Tá, Olímpia, Ronaldo, Fenômeno, os Galácticos passearam. São Lourenço com o pé nas costas. Com o Grêmio 17, apesar de 1-0 do Cristiano Ronaldo, cara, o Grêmio 2017, ele nem tocou na bola, tá? Al Ain tomou 4-1. Então, assim, fez lá o gol de honra. Al Hilal foi um 5-3, só que o Real Madrid sempre com 2 gols de diferença à frente, jogando também com os pés nas costas, sossegado. E Pachuca 3-0, né? Aquele domínio total, Pachuca tentando sobreviver. Então, Kashima Antlers 4-2, Kashima vira em cima do Real Madrid, 2-1, e aí o Real Madrid empata 2-2 e leva pra prorrogação. Daí o Robozão vai lá e crava. Com certeza, Kashima Antlers, na minha opinião, foi o mais casca-grossa, brigando um pouquinho com o Vasco ali, Peñarol, beleza? Bayern de Munique. Bayern de Munique vence o Cruzeiro em 76, jogo de ida e jogo de volta, lá 2-0, aqui 0-0. Contra o Boca Juniors 1-0, amarrado. Contra o Raja Casablanca, cara. Tava vendo esse símbolo aqui, não tava confundindo. Contra o Raja Casablanca em 2013, também, né? O jogo bem amarrado ali, 2-0. E contra o Tigres 1-0. Galera, vocês reparam que o Bayern pegou 2 times aí, pedreiro, e 2 times sossegado, né? Em tese, né? Tigres do México ali que tinha passado pelo Palmeiras, foi 1-0, jogo pragmático, mas o Bayern dominou, tá? E o Raja Casablanca 2-0, tranquilo. Contra o Boca Juniors em 2001, cara, foi o Defoe que fez o gol do Bayern, cara, contra o Boca Juniors, assim, foi aquele Boca que foi tri da Libertadores, né? E bicampeão mundial, batendo o Real Madrid no ano anterior, em 2000, e 2 anos depois o Milan, né? Contra o Cruzeiro, jogo de ida e jogo de volta, o jogo de ida foi mais de boa, então com certeza Boca Juniors, cara. Boca Juniors do Tevez. Tevez não, aqui ainda era sem Tevez. 2001 era o Boca Juniors do goleiro Córdoba, do Delgado, do Palermo, do Schelotto, Bataglia, tá? Schiavi jogou até 2007. Com certeza o Boca Juniors de 2001 foi a pedreira aí pro Bayern, beleza? Milan, tetracampeão do mundo também aqui, né? Estudiantes em 69, Milan ganha o jogo de ida e ganha o jogo de volta, perde o jogo de volta por 2-1, ganha de ida por 3-0, né? Contra o Atlético Nacional 1-0, gol de falta, contra o Olímpia 3-0, sossegado, e contra o Boca Juniors 4-2 em 2007. 2007 foi o ano que o Kaká tava voando, né? Kaká, Seedorf, Inzaghi, Shevchenko já tinha saído, tá? Mas Nesta, Maldini, Gattuso, Pirlo, tipo, foi fácil. Esse Boca aqui já não era. Aqui, o de 2007 não era o Boca dos anos 2000, né? Era um resquício disso, tá? Não tinha mais Yarley também, não tinha mais Tevez já tava no Corinthians, enfim. Contra o Olímpia 3-0, nem se discute, né? Contra o Atlético Nacional do Eguita, Eneguita, Escobar, cara, o Atlético Nacional é um jogo amarrado, eu já assisti esse jogo também. Mas o Milan, cara, do trio Bola de Ouro, Van Basten, Frank Rijkaard, Gullit, não dá, cara. Era esse Milan aqui, o Carlo Ancelotti e Maldini já tava nesse. Tá louco esse Milan aqui. Não. Agora, Estudiantes 69. Galera, rapidamente aqui. Estudiantes é o jogo do massacre, né? A gente teve aquele
O Celtic contra a Racing em 67, que foi o primeiro quebra-pau com garrafada no goleiro do Celtic, com 6 expulsões, terceiro jogo, rolão, tá, enfim. Mas o 69 foi principalmente o motivo com que o Ajax desistiu de jogar 2 vezes, Liverpool 2 vezes, Nottingham Forest uma vez e Bayern mais 2 vezes na década de 70. Foi aquele que não teve até dois mundiais nem aconteceram, né? Não teve nem os vices. Por causa da pancadaria na Bomboneira contra os Estudiantes. O Milan ganha em Milão e aqui perde 2-1, tá? Concussão cerebral. O Nestor Combini tem uma concussão também, rompe o zigomático aqui amassando o rosto. É preso pela polícia da Argentina, cara, quebra pau total aqui, com certeza. O título do Milan, pra mim, a maior pedreira de sapato aqui foi com o Estudiantes, cara, em 69. Mas não tem nem que brincar, cara. Barcelona, tricampeão mundial. Estudiantes, 2009. Santos, 2011. River Plate, 2015. Cara, vamos de trás pra frente de novo. Contra o River Plate, tá? 3-0. 2 do Suárez e 1 do Messi. Sossegado. Contra o Santos. Vamos lá. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Gol do Barcelona, 4-0. Cara, o Neymar aprendeu a jogar ali. Esse Barcelona, pra mim, foi o time que eu vi jogar assim. O de 2011, o melhor time da história que eu já vi jogar assim. Tem que falar. E o Estudiantes, galera, em 2009, Estudiantes do Verón. Do atacante do Corinthians lá, do Bozelli. Bozelli faz o primeiro gol, cara. Abre o placar. E esse daqui era o Barcelona que tinha Eto'o, Messi, Ibrahimovic, Thierry Henry. Aí tinha Xavi, Iniesta, cara, Valdés, Puyol, porra. E esse Barça empata, cara. Empata com um gol foi do Messi primeiro? Não, do Messi foi o gol de desempate. O empate foi do Pedro. E aí depois o Messi vai lá na prorrogação e faz a virada, cara, 2-1. Então, com certeza, o primeiro título do Barça foi mais difícil. Estudiantes foi o time mais difícil aí que o Barça fez pra ganhar o tri, né? Já tinha perdido pro São Paulo, né? Já tinha perdido pro Inter, né? Mas vamos lá. Internacional de Milão, 2 vezes contra o Independiente, 64 e 65, e depois contra o Mazembe. Cara, Internacional aqui, com essa dobradinha, ele sobrou, mas contra o segundo jogo do Independiente, a Internacional ganha de ida e ganha de volta. Então, Mazembe não vou nem falar, né, galera? Porra, Inter. Internacional, hein? Tricampeão, 2 vezes contra o Independiente, ok. Mas Mazembe, né? Também não se provou muito no Mundial, não. Chelsea, ganhando meu Palmeiras em 21 e agora a Copa do Mundo de Clubes. Cara, contra o PSG mete 3-0, anulando o PSG na Copa. Negócio que ninguém esperava, né? E contra o Palmeiras, meu amigo, 1-1, prorrogação aos 118 pênaltis, e o Chelsea não era campeão mundial. Com certeza o Palmeiras foi mais difícil aqui desses títulos que o Chelsea enfrentou, né? Tinha perdido pro Corinthians antes, mas o Palmeiras aqui dos títulos foi o mais casca grossa do Chelsea. Porto pega o Peñarol em 88 e o Once Caldas em 2004. Sem dúvida aqui, não vou nem falar. Peñarol é aquele jogo da neve, no final da década que a bola inclusive era branca. Você vê a final do Mundial, uma neve só, foi pauleira, mas Porto ganhou de 1-0. Contra o Once Caldas. O Once Caldas do goleiro... Qual era o nome dele? Era Enzo, Nani, Romão. Ah, cara, eu não sei. Aquele goleiro que o Diego odiava por causa do Santos aqui de 2003, né? Que eu tinha perdido pro Once Caldas na Libertadores. O Diego vai pro Porto, de Carlos Alberto, de Quaresma, de Rui Costa, o do Mourinho, tá? 2004, vai pra pênalti e ganha. Então, Once Caldas foi a pedra no sapato do Porto, que bicampeão mundial. Juventus, Argentinos Júniors em 85 e River Plate em 96. Galera, o River Plate em 96, a Juve ganha de 2-0. Porra, o River Plate era do Crespo, do Ortega, do Galhardo, né? Mas o Del Piero, Zidane e Deschamps dominavam aqui essa Juve aqui. Agora, contra Argentinos Júniors, 2-2, cara, uma loucura, velho, uma loucura. E Platini jogando nessa Juve aqui, tá? Platini, Brian Laudrup. Pô, essa Juve aqui era uma seleção e contra o Argentinos Júniors aqui foi pra pênalti, meus amigos. Ficou 2-2 e assim, eu acho que só não foi mais disputado que Peñarol e PSV em 87. Quer dizer, acho que contra o River, contra o Argentinos Júniors foi 85, foi isso. Eu falei atrás ali Porto e Peñarol em 88, acho que Porto e Peñarol foi 87. Contra o Argentinos Júniors 85, com certeza, cara. Que jogo disputado lá e cá. Bem mais difícil que o River Plate e Argentinos Júniors, viu?
Única final do Argentino Júnior, inclusive, aí, no Mundial de Clubes. A Juve já tinha perdido na década de 70. Ajax, Independiente em 72 e o Grêmio em 95. Cara, com certeza o Grêmio foi mais difícil pro Ajax aqui em 95, porque leva pra pênalti 0x0, tá? Um jogo pegado, chances pros dois lados, o Grêmio de Paulo Nunes, né? Aquele Grêmio de Filipão, Paulo Nunes, Jardel, a Derlei no gol, Rivarola expulso. E o Grêmio pegou o Ajax, que era a seleção holandesa, tá, galera? A seleção holandesa que enfrentou o Brasil em 98 tava nesse Ajax aí, Van der Sar, os irmãos De Boer, aqui tava o Seedorf, Overmars, Zenden, o atacante finlandês, o Litmanen, Kluivert. Pô, você é doido, velho. Finid, tio Canu. Você tá doido? O Grêmio aqui, ó, levou pra pênalti, meu amigo. Mas perdeu, né? E contra o Independiente foi um passeio, foi 3x0 lá e aqui ficou, se não me engano, 1x0. 1x0 lá e 3x0 aqui com o Cruyff moendo aqui, sem chance pro Independente. O Grêmio foi muito mais difícil. O Grêmio é um time pedrinha sapato dos caras, né? Tricampeão da Libertadores, vai pra pênalti com o Ajax 95 e perde 1x0 só pro Real Madrid. Quase levou pra prorrogação, hein? Real Madrid 2017, você é doido. A Independente aqui nem cheirou pra ele na década de 70. Próximo. Manchester United. Nossa, cara, Palmeiras e LDU. Óbvio que foi Palmeiras. Manchester faz com uma falha do Marcão e Palmeiras massacra depois o Manchester. Apesar do Manchester no final ter uma chance clara com o Ryan Giggs, mas já tava no final do jogo. Cara, Alex dá uma cavadinha quando tá 0x0 o jogo. Erra. Aí eles fazem o gol no primeiro tempo. Aí não tem muito mais chance pro Palmeiras. Tem uma bola que é tirada de cima da linha no primeiro tempo. Sim, tem uma bola que é tirada de cima da linha. Aí no segundo tempo, cara, aí tem Euler mandando pancada, aí tem Alex mandando pancada, aí tem o Oséias batendo, eles caras tirando da linha. Aí tem um gol do Alex mal anulado porque não tava impedido. Cara, esse Palmeiras aqui da Parmalat, pra mim, era o melhor time do mundo em 99. Não tem. Bateu o River na Libertadores. Cara, não. Palmeiras aqui pro Manchester United. Lembrando que esse Manchester era do David Beckham, era do Dwight York, Andy Cole, Ryan Giggs, Paul Scholes, Roy Keane, Peter Schmeichel, apesar de eu acho que não ter jogado Peter Schmeichel nessa final. Você é doido, cara. David Beckham, cara. Para, velho, para. E Palmeiras aqui, pô, bem mais difícil que a LDU. A LDU, que ganhou do Fluminense em 2008 ali, não fez muita pressão pro Manchester do Cristiano Ronaldo e do Rooney, não. Apesar de ter ficado 1x0 só. Contra o Palmeiras. Palmeiras com certeza. Agora chegou os times, né? Paris Saint-Germain só teve Flamengo, né? Então aqui já perdeu a graça porque não tem dois times pra eu selecionar, né? Mas vou comentar, né? Flamengo contra o PSG levou pra pênalti. Quase. Vai, PSG, vai. Pesou 2 final e 2 derrotas. City passeou com o Fluminense. 4x0. Aqui também, cara, o Flamengo foi foda aqui contra o Liverpool, hein? 1x0 na prorrogação, cara. Com os caras sem perna. Do Salah, Liverpool do Keita, Liverpool do Mané. Tá doido. E o melhor Flamengo, né? Talvez até melhor do que de 81, não sei. Deixei pra vocês pensar. Caramba. Feyenoord contra Estudiantes, década de 1970, depois do quebra-pau, vai em frente a Estudiantes e ganha, cara. Primeiro clube holandês a ganhar o Mundial. Feyenoord, porra, contra Estudiantes ainda, você é doido. Os caras não arregou em 70, hein? Os caras foi num ano depois que o Milan apanhou, foi e ganhou, velho. Top Feyenoord. Feyenoord também, cara. Tem que respeitar esse time. Dortmund com o Cruzeiro, passeou 2x0. Time do ex-técnico lá do Flamengo lá. Paulo Souza. Atlético de Madrid Independente. O único campeão mundial sem Champions, né? 1974, o Bayern desiste de jogar, vem o Atlético de Madrid e ganha do Independente. Os caras do bigode do Atlético de Madrid. Foi um esquadrão da morte, que era um time bom. Estrela Vermelha e Colo-Colo. Cara, final mais bônus do Mundial de todos os tempos, cara. Estrela Vermelha e Colo-Colo, galera. Pra finalizar o vídeo mesmo. Estrela Vermelha que ainda era basicamente Sérvia, mas, quer dizer, era antiga Iugoslávia. Tá começando a dividir ali, então pega a Bósnia, Sérvia, Croácia, junta tudo, cara. Você é doido, velho. Os caras ganham em cima do Colo-Colo, velho. Colo-Colo, velho, 91. Também não foi um jogo muito fácil, quer dizer, foi 3x0, foi fácil sim, foi 3x0. Beleza, pessoal, eu vou começar a entrar com vídeos assim também pra gente comentar outras notícias, aproveitar o gancho aqui que eu não preciso de tanta edição pra gravar um vídeo desse, beleza? Se inscreve no canal, deixa seu like, mano, pede pros seus amigos se inscrever que aqui eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube, velho. Até a próxima.